Bom, pessoal, saudação a todos e todas, a título de autodescrição. Sou um homem branco, vestindo uma camisa social preta e ao fundo parece uma parede branca neutra. Meu nome é Paulo Braham, esse trabalho é feito em coautoria com a minha orientadora, a professora Betânia Medeiros Jeremias. Fazemos parte do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Viçosa. Esse trabalho tem o título de Tecnologias Digitais e Gamificação nos Processos de Ensino e Aprendizagem. Bom, esse trabalho faz parte da pesquisa de mestrado, da minha dissertação, e surge a partir de inquietações durante o estágio docente. Desde a graduação, na licenciatura em História, eu venho notando a necessidade de incluir tecnologias digitais, em especial os jogos digitais, para que as aulas se tornem mais dinâmicas, mais atrativas, com maior ludicidade, e até porque exalta-se a necessidade de uma abordagem didática que inclua tecnologias digitais para que a escola se adapte ao mundo contemporâneo. Isso porque eu tendo a pensar que toda pesquisa é em si um pouco autobiográfica. O meu desenvolvimento enquanto professor passou também pela minha afeição pessoal pelos jogos digitais e pela busca de incluir esses jogos digitais no, nas minhas aulas e nas minhas pretensões didáticas. Mesmo a BNCC traça competências e habilidades a respeito do uso de tecnologias digitais, como experimentar e fluir jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles. Nossa ideia, então, é partir das tecnologias digitais para entender os limites e possibilidades quanto ao uso de jogos nos processos de ensino e aprendizado. Bom, nesse sentido, os nossos objetivos seriam compreender os diferentes sentidos de tecnologias digitais, analisar os de jogos nos processos de ensino e aprendizagem, sintetizar os conceitos e técnicas de gamificação. Essa pesquisa se inscreve no campo das abordagens qualitativas, que tem como características a flexibilidade na escolha de instrumentos de pesquisa, que permitem adaptações conforme a particularidade do objeto de estudo e na compreensão de relações complexas que estão implicadas nas pesquisas educacionais. Quanto aos procedimentos, utilizamos a pesquisa bibliográfica. Bom, para se tornar contemporânea ao seu tempo, a escola deveria buscar se adequar ao digital. Mas essa questão vem se mostrando cada vez mais complexa, visto o recente projeto de lei que foi aprovado no Estado de São Paulo, em que se pauta a proibição do uso de telefones celulares no ambiente escolar. Esse projeto acabou por se estendendo por todo o Brasil e acaba por demonstrar não adequação da escola ao meio digital. Então, acaba por se tornar necessário ponderar sobre o uso das tecnologias digitais presentes no nosso cotidiano, que são inerentes ao nosso meio. Dentre as chamadas tecnologias digitais de informação e comunicação, abreviadas como TDICs, nós damos destaque aos jogos digitais e à gamificação. Isso porque, segundo dados da pesquisa Game Brasil, 70% da população brasileira entre 13 e 55 anos é adepta a algum tipo de jogo digital. Ou seja, isso faz parte do nosso cotidiano, queiramos ou não, mas é algo que é presente no nosso meio. Nesse sentido, pesquisas como as de Arruda e de Mello apontam que os jogos podem ser facilitadores da aprendizagem. Nesse mesmo sentido, Lin Alves, que talvez seja a maior expoente da pesquisa entre educação e jogos do Brasil, dirá que esse processo de facilitação dos jogos está ligado ao processo de gamificação. Gamificação é o uso de artifícios para trazer uma outra dinâmica para a aula, como interatividade, a estética, objetivos claros, tempo definido, resolução de problemas através da lógica. Desse modo, gamificar o processo de ensino e aprendizagem pode ser visto em duas frentes. Um primeiro ponto seria inserir elementos presentes em jogos nas aulas e conteúdos didáticos. E nesse ponto, eu sempre trago como exemplo o aplicativo Duolingo, que nada mais é do que um jogo
em que se ensina e se aprende outros idiomas. Esse aplicativo, ele tem noções de interatividade, de estética e tem objetivos muito claros, uma progressão do jogador à medida em que ele vai aprendendo coisas novas em idiomas novos. Portanto, é uma maneira de utilizar o jogo de maneira didática diretamente. Um outro ponto seria de inserir elementos de aula e de conteúdo em jogos que não têm pretensão didática. A exemplo desse segundo ponto, eu utilizo o jogo Valiant Hearts, que é um jogo que também está presente na minha dissertação, mas nesse caso ele não é um jogo com pretensão didática. Esse jogo, ele traz elementos da Primeira Guerra Mundial, cujos personagens não são grandes heróis, eles não são políticos, não são membros do exército, eles são cidadãos comuns, civis, que estão imersos nessa questão da Primeira Guerra Mundial e tem de tentar minimamente sobreviver, passar por aquele período histórico. Nesse sentido, Mark Prensky, ele considera que é possível aprender por meio de jogos. Os jogos educativos voltados à aprendizagem, como no caso do Duolingo, que eu exemplifiquei anteriormente, aprender com jogos seria o uso crítico de um jogo não voltado à aprendizagem, que é o segundo exemplo que eu utilizei do Valiant Arts, e aprender fazendo jogos. No caso, seria o desenvolvimento de um projeto de construção de jogo. Bom, Lin Alves, que, como eu disse anteriormente, é um expoente na pesquisa de educação de jogos no Brasil, ela afasta a ideia do jogo apenas como uma ferramenta. Ela vê os jogos como um elemento cultural de nosso tempo. Nesse sentido, a gente pode trazer uma abordagem mais freiriana e a ideia da aprendizagem significativa para entender que os jogos, enquanto elemento cultural, é a bagagem que o aluno traz consigo de uma aprendizagem anterior que ele tem. Então, seria necessário a gente usar uma criticidade para entender a bagagem que o aluno já tem e, a partir daí, incluir novos elementos de aprendizagem para que ele possa aprender coisas novas a partir do que ele já sabe. Na perspectiva do construtivismo, então, a ludicidade que os jogos trazem e essa gamificação possibilitam uma maior interação social, uma maior participação dos alunos e o desenvolvimento da criatividade e da autonomia, a questão do aluno como um sujeito ativo. Porém, é preciso pensar essa didática de maneira heterogênea, saber que cada aluno traz consigo uma trajetória, portanto, cada jogador vai conceber o jogo de maneira diferente, e que cada jogo tem um sentido e uma intenção. Cabe a nós essa criticidade para entender os sentidos e a intencionalidade do jogo, e aí sim partir do jogo como um elemento didático. Bom, aqui estão as referências que utilizamos para produzir esse trabalho. Eu gostaria de aproveitar o espaço para agradecer a CAPES e a CNPq pelo financiamento e apoio à pesquisa, agradecer à minha professora, à minha orientadora, a professora Betânia, agradecer também ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Viçosa, e por hoje é só, fico por aqui, um abraço a todos e até mais.